Oi, oi, gente! Aqui é a Tami e eu queria saber se vocês já leram alguma fábula na vida de vocês. Fábulas são histórias curtas em que os personagens são animais que agem como humanos, que falam, que pensam. E essas histórias geralmente têm uma moral sobre o comportamento humano. E talvez vocês já conheçam histórias como A Lepre e a Tartaruga, A Cigarra e a Formiga. Enfim, eu acho que eu expliquei direitinho. E o interessante é que às vezes eu assisto algumas animações que me lembram muito as fábulas, e eu vou falar delas nesse vídeo. O primeiro é o filme Zootopia, que com certeza deve ser o mais conhecido da minha lista. Ele se passa no mundo onde os animais agem como pessoas e a protagonista é uma coelha chamada Judy, que quer ser policial e que quer morar na cidade de Zootopia, onde diz que todos os sonhos podem se realizar. E na história ela vai se esforçando para se formar na academia de policiais e ela consegue. Mas mesmo assim ela é desacreditada pelos colegas dela, que a colocam como policial de aplicar multas, que em teoria seria uma função inferior da polícia. Só em teoria, tá? Respeitem todas as profissões, por favor. Enfim, o que eu gosto da protagonista é que mesmo os outros não acreditando nela, ela se esforça para ser a melhor no que ela estiver fazendo. E ela luta contra o estereótipo de coelha frágil, que deveria ser fazendeira, plantando cenouras. Ela luta contra esse estereótipo para realizar o sonho dela de ser policial, mesmo que não seja fácil. E essa é uma grande lição que a personagem Judy dá aos espectadores. E é claro que eu não posso esquecer do outro personagem chamado Nick, que é uma raposa, que no começo é mostrado como um malandro, como uma raposa que usa a esperteza dele para se dar bem de forma ilícita. E nessa parte eu não gostava do personagem justamente por isso. Mas conforme a história vai se desenrolando, é mostrado o passado do Nick, em que ele queria ser um escoteiro, ou seja, alguém muito bom, só que ele foi maltratado pelos outros e dessa forma ele se tornou uma raposa malandra, justamente porque a sociedade tinha esse estereótipo das raposas. Mas no final, com a ajudinha da Judy, ele se torna alguém realmente bom, que ajuda os outros e que ajuda a salvar a cidade de Zootopia. Enfim, esse filme mostra muito bem a importância de não colocar rótulos nas outras pessoas e nem seguir os estereótipos que os outros têm de você. Que na verdade você deve seguir seus sonhos com determinação e nunca desistir. É o que eu interpretei, pelo menos assistindo Zootopia. Então, a segunda história que me lembra muito as fábulas é Beastars, que é uma série de animação na Netflix que se passa num mundo em que os animais também agem como pessoas e no primeiro momento você até acha que será como Zootopia. Mas no caso, esse anime tem a classificação para maiores de 16 anos, então ele trata dos temas de estereótipos e preconceitos de forma muito mais séria e não de uma forma mais infantil como foi em Zootopia. Nessa série, o protagonista é um lobo cinzento chamado Lecoche, que é muito forte e muito alto. Mesmo assim, ele é gentil com os outros animais. Só que ele sofre preconceitos por ser um carnívoro e muitos dos outros personagens têm medo do Lecoche só por ele ser um lobo. E é mostrado nessa série que tanto os carnívoros às vezes julgam os herbívoros como fracos e usam a força para assustar, quanto os herbívoros fazem bullying com alguns carnívoros só por serem de espécies diferentes e tudo mais. E as coisas ficam ainda mais tensas porque houve um assassinato na escola em que o Lecoche estuda. Então, todos ficam apreensivos porque não sabem quem foi o assassino. E lembrando, como esse anime tem cenas de lutas e
um pouco de sangue, por assim dizer, é melhor você só assistir se você tiver mais de 16 anos e não se incomodar com isso, tá? Porque eu não quero traumatizar nenhuma criança, por favor. Bem, continuando a falar do filme, tem outros personagens que eu gostei muito dos temas que eles aportaram. Um desses personagens é a Haru, que é uma coelha anã. E ela representa bem o estereótipo que muitas mulheres enfrentam na sociedade. Infelizmente ele existe. Porque a personagem ou é tratada como se fosse uma criança por ser bem pequena e baixinha, ou ela é tratada como se fosse um objeto, um troféu a ser conquistado pelos outros machos. O que é triste, mas é um estereótipo que a personagem enfrenta. Além disso, a Haru também sofre bullying por causa de outras garotas que maltratam a Haru, só porque a Haru escolheu ficar com outros machos, ter relacionamentos e essas coisas. E eu gosto da personagem por ela tentar ser feliz, mesmo em uma sociedade que não é favorável a ela, por assim dizer. Um exemplo disso é o clube de jardinagem, que só tem a Haru participando. E ela diz que gosta de mexer na terra porque isso de alguma forma a faz sentir bem. E ela cuida de flores e essas coisas. Além do Legoshi e da Haru, a série também tem vários outros personagens, mas eu só vou falar de mais um, que é o Louis. Ele é uma espécie de cervo e é o animal mais popular de toda a escola. E mesmo assim, talvez ele não seja realmente feliz. Isso porque ele está sempre mantendo uma fachada de bem-sucedido, de melhor de todos para os outros animais, mas na minha opinião, eu acho que ele tem inveja dos outros carnívoros, como o Legoshi, porque os carnívoros são mais fortes fisicamente, têm garras e têm desafiados, e parece que o Louis sente inveja disso, e que o Louis fica tentando provar para todo mundo que é o melhor, porque talvez ele não se sinta o melhor por ele mesmo, se é que me entendem. Enfim, essa é só minha opinião sobre a primeira temporada do anime Beastars. Eu também estou ansiosa por mais temporadas do anime, porque ainda ficaram alguns mistérios não resolvidos, ou talvez eu venha ler um mangá de Beastars, que aborda a história e eu ainda não li, por isso eu não vou falar muito do mangá. Ok, a terceira história da qual eu vou falar se chama Brand New Animal, mas ela é mais conhecida como PNA na Netflix. E essa foi a que eu mais gostei entre as 3 histórias que eu aportei nesse vídeo. Isso porque ela se passa num mundo onde existem os humanos e onde existem os ferais, que são criaturas que até têm a forma humana, mas podem assumir uma forma animalesca. E nessa história, na minha opinião, os humanos são os vilões. Isso porque eles atacam os ferais, até ferindo fisicamente, só por causa de preconceito contra esses animais racionais. Tanto que os ferais tiveram que criar uma cidade chamada Animal City, para onde os animais podem ir e viver seguros dos humanos. E a protagonista da série é justamente uma garota humana chamada Michiru. E ela, de repente, se torna uma feral tanuki e ela não sabe o porquê disso. Então ela teve que fugir e buscar refúgio na cidade dos ferais para tentar entender o que estava acontecendo com ela. E o que eu achei interessante é que a Michiru não sabia nada sobre os ferais e decide ficar na cidade para aprender sobre, porque ela só se interessou em saber quando ela acabou entrando no grupo dos oprimidos, por assim dizer. E aí ela tenta entender melhor os ferais e tentar se dar bem com eles e ajudá-los e tentar resolver os problemas daquela cidade. E a Michiru também conhece um lobo chamado Shirou. Ele é um feral que, devido ao passado dele, odeia humanos e faz de tudo para proteger os outros ferais. E com o tempo ele se torna amigo da Michiru.
Na minha opinião, eles ficaram como amigos durante o anime. Então, aquele feral lobo que odiava humanos percebe que nem todos os humanos são preconceituosos e ele se torna amigo da Michiru, que é uma humana. Então, pra mim, esse anime aporta, mesmo que de maneira fantasiosa, com os ferais que tem a forma humana e a forma animal e as pessoas, ele mostra que os seres humanos às vezes são preconceituosos, movidos só por raiva, por ódio, sem tentar entender o lado do outro, e que se tentassem, se respeitassem as opiniões diferentes, as culturas diferentes, talvez poderiam ser amigos e a sociedade seria melhor. Mas essa é só minha opinião mesmo. E eu ainda tenho um último personagem para falar que eu gostei quando ele apareceu na série. Ele se chama Pinka e é um albatroz errante. Ou seja, ele é um feral que é uma espécie de ave migratória que gosta de viajar pelos céus. E esse personagem contou para Michiru que ele lutou numa guerra para que os ferais tivessem direitos iguais aos dos humanos, de poder ter segurança e tudo mais. E os ferais, em teoria, conseguiram. O problema é que os humanos queriam que os ferais seguissem as regras humanas. E o albatroz tinha uma tradição, passada na família dele, de viajar pelo mundo como se fosse uma ave migratória, voando livre pelo céu. Acontece que, com as regras humanas, ele teria que passar nos aeroportos, teria que fazer passaporte, teria que viajar nos aviões como se fosse um humano, e não era o que ele desejava, porque ele tinha o poder de voar, e era isso que ele queria fazer. Então, pra mim, esse personagem mostra que não adianta você só tratar todo mundo igual. Você tem que respeitar a cultura e as tradições que cada um tem. E é por isso que, quando o personagem Pinka apareceu, eu fiquei pensando nessas coisas. Enfim, também aparecem muitos outros personagens interessantes na série, mas se eu falar demais, eu vou começar a dar spoiler. Então, assistam PNA se quiserem saber mais. Enfim, gente, eu só gostei de assistir animações que me lembram as fábulas e que, de certo modo, nos ensinam a ser humanos melhores, com personagens que não são humanos, mas que agem como nós. Enfim, obrigada por me assistir até aqui e até a próxima, pessoal!